Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com mais uma série de pães japoneses. Vou fazer um muffin inglês. É uma receita simples, mas a massa dela é muito macia. Você pode comer com manteiga, ou mesmo você fazendo um sanduíche com esse pão, fica muito gostoso. Então vamos lá para a receita? Para a receita da massa do muffin inglês, vou precisar de 200 gramas de farinha de trigo de boa qualidade, dividida em duas bacias, uma menor e uma maior. 10 gramas de farinha de milho ou fubá, 20 gramas de açúcar refinado, 2 gramas de fermento seco para pão, 2 gramas de sal, 20 gramas de manteiga sem sal e 130 ml de água morna, de 35 a 40 graus. Vou colocar a farinha de milho ou fubá na bacia maior com a farinha de trigo, o açúcar refinado e o fermento para pão seco. Na bacia menor, com a metade da farinha de trigo, vou acrescentar o sal e a manteiga sem sal. Começando pela bacia maior, com o fubá, a farinha de milho, o açúcar refinado, o fermento, vou acrescentar a água morna em cima do fermento, com uma colher de pau, vou mexer. Misture bem para que não fique bolinhas de farinha ou de fermento. Bata bem aqui a massa. Misturei bem aqui. Agora vou acrescentar a farinha que contém a manteiga sem sal, mais o sal. Acrescente todo de uma vez. Misture para incorporar toda a farinha. Com a colher de pau, tente esmagar um pouco a manteiga. Limpando bem as laterais da bacia. Colocar numa bancada limpa. Retirar o excesso da massa que está na colher de pau com uma espátula. E limpar também a bacia. Retirei o excesso da massa que estava na bacia. Vou deixar agora ela assim virada de boca para baixo, que depois vamos colocar a massa aqui para crescer. E com esta parte da mão, vamos trabalhar a massa. Movimento como se fosse rasgando a massa, esticando para frente e volta. Ainda tem os pedaços da manteiga aqui. Trabalhando a massa desta forma, ela vai agregar junto à massa. Pode trabalhar a massa, vai dar o ponto aqui. Sempre limpando com a espátula. Estão vendo? A massa já está pegando forma aqui. Ela não está tanto grudenta agora. Como saber se a massa está no ponto? Vamos abrir, formando uma massa fina aqui. Não está rasgando. Então já está no ponto. No círculo aqui. E trabalhar com ela fazendo movimento V. Esquerda, direita, esquerda, direita. Quem assistiu o primeiro vídeo que eu fiz do pão, vocês vão saber como que é. Não precisa apertar a massa, só fazendo movimentos rápidos. Já está mais lisa, mais fofinha. Agora vocês vão fazer um círculo. Fechar esta parte na bacia que deixamos reservada aqui no canto. Aqui é a parte de baixo que foi fechado. Coloque assim na bacia. Passe um plástico filme aqui e um pano úmido. Plástico filme, o pano úmido sem estar encharcado. Cubro aqui e vou levar ao meu forno elétrico na temperatura de 40 graus por 25 minutos. Já estou aqui com a massa. O pano úmido vocês ainda vão usar. Aqui eu tenho um pouco de farinha de trigo. Vou ver se a massa está no ponto aqui. Então, com o dedo mesmo, vocês lambuzem com a farinha de trigo. Não precisa molhar. E enfio o dedo na massa.
Se ficar o formato do furo, ela está no ponto. Com esta parte da mão, vocês vão retirar o ar. Vamos pesar. Deu 375 gramas. Dividir a massa em 6, cortando a massa. E vamos pesar. São 6 pães, então são 62 gramas. Deixando num canto, cobrindo com um pano úmido. Agora vamos fazer a bolinha. Com o recorte da massa, vire para baixo e com o movimento da mão, fazendo a bolinha. Vire, feche e coloque para baixo. Cubra com um pano úmido. Já está pronta as bolinhas. Agora, deixar por 10 minutos aqui mesmo, coberto com um pano úmido, para descansar. Enquanto isto, aqui eu tenho o aro, que é para deixar no formato do muffin. Estes aqui eu improvisei com papel sulfite e encapei com papel alumínio. Podem fazer com um papel mais grosso, no tamanho que vocês queiram. Este aro aqui, ele tem 9 centímetros de circunferência. Vocês vão untar bem, manteiga ou margarina. Eu já untei os aros já com manteiga por dentro e deixei aqui dentro da forma forrada com papel manteiga. Aqui eu tenho um pouquinho só de água, que seja o suficiente molhar apenas cada bolinha do pão. Depois, passando aqui na farinha de milho. Deixamos já os 10 minutos. Pegar o primeiro, que vocês já fizeram a bolinha, vire ela ao contrário e com a própria mão dá apenas uma achatada. Passa novamente uma bolinha, vire e feche bem. Desta maneira já aqui, segure um pouquinho e molhe na água. Para a farinha de milho, tente envolver a volta dela. Retire e vou colocar dentro do aro, bem no meio. Achate um pouco com a mão. Somente eu vou cobrir com o plástico filme aqui. Estava assim e virei aqui. Achato para retirar um pouco do ar. Viro e faço a bolinha novamente, retirando o excesso de ar que tem na massa. Virando, feche bem, mergulhe aqui na água. Daqui já passa na farinha de milho. Retire o excesso, centralizo mais ou menos no meio do aro. Achato. Já terminei de fazer os pãezinhos, deixando mais ou menos centralizado o aro com os pães. Vamos colocar papel manteiga por cima e deixar um peso aqui. Coloquei o papel manteiga por cima e agora venho com um peso e deixo aqui desta forma. Vou deixar crescer por mais 25 minutos a temperatura de 40 graus no meu forno elétrico. Deixei os 25 minutos crescendo. Eles ficaram assim. Vou levar ao forno pré-aquecido 190 graus por 9 minutos. Meu forno é elétrico. A temperatura do forno a gás é de 180 graus por 9 minutos também. Já saíram do forno, estão quentes. Eles ficaram assim. Está macio o pão. Vou cortar um aqui. Ele está meio quente. Aqui podem passar uma manteiga ou fazer um sanduíche com ele, colocando presunto, queijo, tomate, alface. Fica muito bom esse pão. Super macio, ó. Façam aí e deixem nos comentários o que vocês fizeram. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, deixe seu joinha aí. E você que está assistindo o vídeo pela primeira vez aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui no canal. Beijos! Até o próximo vídeo. Tchau!